Olá, confreiros e confrades, eno-apaixonados, tudo bem? Eu sou o Fábio Gregório e esse é o Eno Experiências. Hoje nós vamos falar sobre um vinho que começa muito antes da taça. Ele começa na terra, no clima, no relevo, no cuidado e também no tempo. Porque quando a gente prova um grande vinho, normalmente se percebe o aroma, né, a análise visual, a textura, o equilíbrio e a elegância, mas nem sempre enxerga tudo o que aconteceu antes daquele momento. O trabalho no campo, a leitura do terroir, a decisão técnica, a espera, principalmente a sensibilidade de quem acompanha cada etapa dessa e, principalmente, para contar toda essa história, a gente precisa de pessoas. E para essa conversa, eu recebo hoje duas profissionais diretamente ligadas à construção desse projeto. A Gabriela Justino é enóloga da Casa Tess, responsável tecnicamente pela produção dos vinhos. E a Lara Alcântara, ela é engenheira agrônoma, responsável tecnicamente pelo campo e pelo vinhedo. Gabriela, Lara, sejam muito bem-vindas ao Eno Experiências. É um prazer enorme receber vocês aqui, moças. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos começar por essa homenagem também ao trabalho de vocês e a Casa Tess, essa vinícola incrível que está fazendo um trabalho fantástico e que está sendo reconhecido aí por todo mundo. Eu estou muito feliz porque a nossa região está ganhando um protagonismo. Sim. E o episódio de hoje ele é especial porque ele nos permite olhar o vinho por dentro, literalmente mesmo, não apenas o resultado final depois que ele está pronto, mas por tudo que ele exige antes de chegar à garrafa. E o trabalho de vocês é fundamental. Então, hoje, nós vamos conduzir aqui essa conversa de uma forma muito conectada, o trabalho de campo, mas trabalho também de produção, a uva, o processo, a identidade da Casa Tess, e a gente vai começar pela origem de tudo. Então, quando a gente olha lá para a Casa Tess, fica claro que não se trata apenas de plantar uva, de fazer vinhos, né? Não é só isso. Existe ali muita visão, escolher o lugar, a construção cuidadosa. Isso, para mim, é fundamental porque a gente tem uma história de vinícolas centenárias aqui na nossa região. Gabriela, como enóloga da Casa Tess, para quem ainda não conhece a Casa Tess, como é que você apresentaria a essência desse projeto para o nosso público telespectador? A Casa Tess é uma vinícola que surge para trazer vinhos de alto padrão para a Mantiqueira aqui, para essa região vulcânica que é Poços de Caldas, mas a vinícola é localizada em São Sebastião da Grama, São Paulo. Porém, eu moro em Poços, porém está totalmente integrada aqui ao nosso terroir. Então, a vinícola para poder trazer vinhos de alto padrão, para poder levar o nome da região para o mundo, que nem a vinícola já está levando. Exatamente. E da minha casa, por exemplo, até a vinícola Casa Tess, estou falando de 20 quilômetros, que eu moro ali no bairro Véu das Noivas. Eu moro em Poços, vou todo dia trabalhar, então é muito próximo. Prazeroso muito próximo. Isso, né? E, Lara, do ponto de vista do campo, né, que a gente está aqui num solo vulcânico e tal, o que fez a Fazenda Santa Maria se mostrar tão promissora para a viticultura? O pessoal lá da Grama fala que o vale é místico, e é místico. Tudo que produz ali vem com muita qualidade. A gente tem azeite, café, tudo que está produzindo ali se destaca no cenário. Não só o vinho, né? Então, acho que toda a região ali é uma região bem promissora. Acredito que o diferencial é isso, do vinho, começa ali. E realmente está ganhando essa expressão, não apenas Poços, região sul de Minas, regional, estado, Minas, São Paulo, nacional, mas mundial. Então, isso percebe que quantas regiões vinícolas tem no mundo de solos exclusivos, específicos, que podem garantir vinhos de grande qualidade. Quero também fazer uma pergunta para você, Gabriela, porque quando você chegou lá ao projeto, você percebeu ali muita coisa nova, muita coisa diferente. Você tem uma carreira profissional ligada à produção de vinhos. Vamos comparar um pouquinho essa tua carreira, para apresentar também para o pessoal, versus o que você encontrou lá. O que mais que te chamou a atenção no potencial enológico desse terroir? Assim, eu cheguei lá, uma vinícola nova. Eu sempre brinquei, eu cheguei lá, não tinha nem tanque, não tinha maquinário, não tinha nada. Então, o investimento da vinícola não é uma vinícola que começou pequena e cresceu. É uma vinícola que já começou potente. Então, a vinícola que já começou com os melhores equipamentos para fazer os melhores vinhos, com melhor prensa para extrair a melhor coisa. Então, já é uma vinícola que já começou com os melhores tanques, com a importação dos melhores tanques. Então, a vinícola já começou uma visão lá em cima. Não foi uma vinícola que começou, que nem várias vinícolas da região, que começam com contexto familiar. Não, ela já começou com investimento de potência. Sim. Ela já começou para a vinícola subir. Tanto que uma vinícola nova, a vinícola em si, falando da parte enológica em si, de vinificação lá, tem em torno de 3 anos, e os vinhos já estão premiados.
Eu falei, não tem nem parte receptiva ainda, porém, a parte de produção já faz vinhos premiados. É incrível, então, né? É uma vinícola que já começou em ascensão, já começou em investimento para ter bons vinhos. E isso aumenta até a responsabilidade para você. Né? E eu, como enóloga, né, já vim de outras, já tenho minha rotina de safra em outras vinícolas, que eu passei, vinícolas renomadas. Porém, é a primeira vez que eu pego uma vinícola do começo mesmo. Que legal. Que eu vejo chegar o primeiro tanque, que eu ajudo a escolher o maquinário, esse maquinário vai ser melhor para tal coisa. Então é muito bom, né? Sim, e Lara, a gente sabe também que a Casa Tess está ganhando uma expressão muito recente. E ela usa uma expressão muito bonita que eu vi lá no site, que eu achei encantador, que chama-se terroir roça. Eu tenho o maior orgulho de dizer que a minha família, meu pai, infelizmente não tem mais meus pais, meu pai veio de Caldas e minha mãe veio de Cordislândia, e ambos o banheiro ficava 50 metros para fora da casa. Então eu sei o que é roça, né? Então quando a gente vai falar assim, terroir roça, né, é um blend, vamos dizer assim, né? Porque o terroir, ele é essa palavra francesa que vai expressar realmente o que é a valorização do terreno. E roça está relacionada a essa nossa coisa do mineirês até, né? Uhum. Que é uma coisa muito típico nosso aqui. Uhum. O que isso representa na prática para você? Eu acho que é valorizar o serviço do campo, né? Porque tudo começa no campo. Se não tem uva, não tem vinho. Então, tipo, é o que a Gabi sempre fala também, né? Tudo começa ali. Se a gente não entregar, não vai ter resultado. Uma uva de qualidade, não tem como fazer um bom vinho, né? Sim. Eu posso pegar uma uva de qualidade e fazer um mau vinho, mas não tem como fazer um bom vinho sem uva. Verdade. Tudo é campo, né? E você administrando o campo, vendo ali os bichinhos, vendo ali o mato que invadindo a plantação, e você cuidando de tudo aquilo ali, dá essa sensação da roça, terroir também? Ah, claro. É trabalho diário, né? É o que o Pedro fala, é o detalhe do detalhe que faz a diferença. Então, tipo assim, é aquele cuidado de controlar o mato, de amarrar a uva, não deixar ela caída, de desfolhar na hora certa, de fazer tudo na hora certa, é o diferencial. E isso a gente depende de todo mundo que está ali na roça, né? Sim, é um trabalho apaixonante, mas também é um trabalho muito técnico, de muita responsabilidade, né? Sim. Gabi, agora o Vale da Grama está ganhando assim uma projeção e a gente percebe que ela aparece hoje como protagonista de toda essa história, né? O que esse lugar tem de tão singular? Quando a gente está falando de vinhos de alta qualidade, a gente está falando de um terroir bem específico que está no solo vulcânico. Sim. E a gente está falando de um trabalho de campo, um cuidado ali, que é um terroir roça. O que expressa esse lugar? Então, tem a questão da altitude, né? Ela é um lugar bem alto, né? Então, para a questão da maturação fenólica da uva, essa altitude deixa os vinhos mais delicados, mais finos. Também tem a questão lá, já tinha cafés premiados. Então, lá é uma região fértil, já é uma região que já tem potência para fazer, para dar bons frutos. Igual a Lara comentou também, tem a questão do azeite, do Irarema ali. Então, é uma região. E agora tem a visão da vinícola, né? Que é a única vinícola ali da região, na questão do Vale da Grama. Então, eu acho que essa questão é de pegar todas as vertentes de café, azeite e mostrar também. Aqui uva aqui também pode. Aqui nós fazemos vinhos excepcionais aqui nesse terroir. E eu percebi também que tem até abacate sendo plantado ali na região. Tem uma empresa que veio do sul, né? Da América do Sul. Na fazenda em si, toda a fazenda tem pé de abacate. Eu adoro, né? Que eu adoro abacate. Agora é época de abacate. Sim. Então tem abacate ali, mas da empresa não sabia. Não é dessa empresa. É uma outra empresa. Tem uma outra empresa. É uma outra empresa que... Eu sei que a Irarema eles fazem azeite de abacate. E olha, tá vendo? Então você percebe... E o próprio Ipamig, o Murilo, quando eu conversei com ele no último episódio, tem todo um estudo de frutas, né? Então, pegar esse solo vulcânico, os benefícios que isso oferece, né? E vai... mineralidade, né? E vai entregar frutas de grandes intensidades. Isso é muito legal. Lara, transformar uma fazenda com outro histórico produtivo, principalmente em Via. Então, a gente está falando de uma fazenda de café que a gente trouxe para o vinho. Eu acho que não tem como não dizer que isso exige uma leitura muito técnica, né? Precisa saber solo, clima e terroir, mas precisa saber o que está fazendo. Daí a importância do trabalho da engenharia agrônoma, não é apenas da agronomia, né? Tem uma engenharia aí por trás disso. Qual que foi o maior desafio lá no início? Eu sei que você está lá desde o início, praticamente desde os primeiros vinhedos. Uhum. O que pegou ali no início e que precisou ser superado para chegar onde estamos hoje? A fazenda ali, ela antigamente era chamada Fazenda da Laje. Não sei se você sabia disso. Não sabia. E ali é uma laje de pedra. Olha. Então, isso foi bastante desafiador para a gente plantar ali, né? Fazer o vinhedo chegar onde a gente chegou, porque
foi muito difícil, sabe? O plantio, tudo, abrir cova. Aí você ia abrir a cova aqui, pedra. Não sei o que, pedra. Lá é muita pedra, mas eu acho que a terra em si é muito boa, muito rica. E eu acho que com os estudos e a análise. Foi... Encontrando ali o equilíbrio para fazer os grandes vinhos. Exato. Bacana demais. E, Gabriela, para a gente finalizar esse bloco, olhando para trás, qual que você acredita que possa ter sido a decisão mais importante da Casa Tess para que esse projeto saísse do sonho e ganhasse realmente uma consistência real? Você acredita que foi apostar nesse trabalho dos vinhos da dupla poda, dos vinhos de inverno? Você acredita que foi buscar esse trabalho junto com a agronomia para o solo, o clima, o trabalho da IPAMIG, enfim, o que culminou para tirar esse projeto lá dos investidores e falar, ó, chegou a hora, pisa fundo no acelerador? Eu acho que é a questão da região, por ser uma região ímpar, por não ter vinícolas na região. A questão da dupla poda também, que na região está disseminando a dupla poda, né, que está mostrando que tem vinhos de qualidade. Mas eu acho que como que o Pedro, que é o proprietário, ele deu ponto final, acho que quando ele degustou a primeira taça, que ele viu o potencial do vinho. Porque você planta a uva está lá, você vê, produz, legal, mas quando você degusta ali na taça, vê qual que é o potencial, eu acho que te dá um up, sabe? Para fazer, não, eu estou no ponto certo, esse projeto ele vai valer a pena. Eu vi uma matéria sobre isso, parece que ele tomou um vinho aqui da nossa região, e aí, ao degustar, ele percebeu o potencial que tinha e foi realmente uma virada de chave. Sim. Tá vendo, minhas confrades, meus confrades? Grandes vinhos, eles não nascem por acaso, eles nascem quando alguém enxerga o potencial onde muita gente ainda só viu ali paisagem. E agora eu te convido a pensar nisso. Quantas vezes a grande oportunidade está diante dos seus olhos, mas só aparece para quem aprendeu a observar com profundidade? Pense com estratégia, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região. Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância. E no enoturismo, cada visita vira experiência, história, tradição e momentos inesquecíveis. Quinta do Ribeiro Santo, Dão, autenticidade e futuro em cada taça. E voltamos. Se o território dá a base, é o manejo que constrói o caminho, porque entre o potencial da terra e a qualidade da taça, existe muito trabalho invisível que as pessoas nem imaginam que aconteça. E agora eu quero entrar no campo, porque o vinho ele costuma parecer pronto para quem consome, mas o trabalho real começa muito antes e exige constância, leitura e principalmente precisão. Lara, como que é conduzir um vinhedo como o da Casa Tess dentro das particularidades do Vale da Grama? Suas responsabilidades lá no dia a dia. Foi como eu falei no bloco anterior, né? É o detalhe do detalhe. Então, a gente acompanha chuva, temperatura, sempre tentando fazer as ações corretas na hora certa. Então, tipo, você tem que saber, não, hoje não dá para fazer isso, vamos fazer isso, porque tudo é muito rápido. Igual, esse ano está sendo um ano muito desafiador, porque está muita chuva. A gente já teve aí chuva para um ano, porque o acumulado de janeiro até agora já deu aí 1.200 milímetros, que é uma chuva de um ano inteiro. Sim. Então, a gente tem que saber tomar as decisões certas, nas horas certas, para não perder uva, para não perder qualidade, para a gente poder entregar um resultado, um produto final bom, né? E é um acompanhamento realmente muito detalhado. É diário, né? É dia a dia. Você tem que estar lá todo dia. Não tem... Você não pode piscar. O Christian Sepúlveda brinca sempre assim... Você não tem férias.
não tem férias, não tem Natal, não tem... Porque você tem que estar lá todo dia. Porque é um dia que, às vezes, você perde o time do detalhe. E aí acaba comprometendo. Comprometendo uma produção. E quando vocês dizem que acompanham cada talhão ali de forma individual, vamos falar para o telespectador ali, na prática, o que isso significa mesmo no dia a dia? Qual que é o tamanho lá da fazenda e qual que é a distância de um caminhar ali entre uma fileira e outra? Qual é o método das fileiras que tem atualmente? Hoje a gente tem 2 fazendas, né, que é a sede, que é a Fazenda Santa Maria, e a laje, né, mas hoje unificou, virou tudo Fazenda Santa Maria. A gente tem 6,5 hectares, mais ou menos, plantado. Mais ou menos é porque, tipo assim, eu não falei com exatidão, porque planta 500 plantinhas a mais ali, sim, então não... vai aumentando. Então, hoje a gente tem de variedades, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, um pouquinho de Syrah e Sauvignon Blanc com Semillon. Então, e ali a distância entre ruas, igual você pediu, é 2,5 por 1. Sim. E aí você precisa estar ali caminhando entre as fileiras para acompanhar de fato o que a natureza está evidenciando ali na hora. Uhum. E esse trabalho, quando os principais sinais eles começam ali aparecendo, a planta ela vai dando esses sinais ao longo do ciclo e que exige ali uma resposta rápida da equipe. Como é que é o intermédio? É legal estar falando isso porque é bom a gente tomar o vinho e não saber nem como é que foi feito, né? Uhum. Mas saber que você está ali no dia a dia, corre para cá, corre para lá, e as pessoas não têm a ideia do que é esse trabalho. Né? Então, por exemplo, aconteceu, sei lá, uma chuva excessiva e apareceu alguma coisa lá. Como é que é isso, esse movimento, essa movimentação da equipe para fazer o controle, para garantir um vinho de alta qualidade? Então, a gente tem os abençoados tratoristas que ajudam a gente até final de semana, estão sempre lá apoiando, né? Então, igual eu falei, é dia a dia. Tem dia que não vai dar para trabalhar, porque vai estar chovendo muito, não tem o que fazer. Então, a gente vai ter que ir sábado, domingo, para a gente, principalmente na época de brotação. Porque a brotação ali é o coração, né? Está nascendo, então aquilo ali é o bebê, a gente tem que cuidar com todo o zelo. Se a gente dorme, a gente perde. Olha para você ver, que responsabilidade. E, Gabriela, em que momento que você acha que o trabalho do campo ele começa a impactar diretamente nas decisões que você vai tomar depois, lá 100%, na hora? 100%, porque depende do clima, o ano do clima é o que eu vou trabalhar na vinícola. Então, 100% o campo está relacionado à vinícola. Até mesmo a parte da época de colheita, que na época que a gente eu faço análise do campo para ver qual é a época de maturação, aí fica interligado campo-vinícola, que é uma forma para a gente trabalhar, né? Porque a gente tem uma região que é a dupla poda em si. A gente tem uma região que tem umas uvas extremamente maduras, porém a gente pode ter um probleminha com acidez. Então, além das análises químicas que eu faço, no caso, a gente tem que fazer uma análise de degustação de baga. Então, o campo é totalmente ligado com a vinícola. Um ano que chove muito, eu sei como vai ser os vinhos, sabe? Um ano que chove muito, eu vou ter vinhos com menos acidez. Então, é totalmente ligado. Não tem como você separar campo e vinícola. É um conjunto, a gente tem que trabalhar como um reloginho. Assim, um ajuda o outro a funcionar. Comparo isso com música, né? Então, você tem lá as notas, os acordes, o ritmo e a melodia. Sim. Uma pessoa que bateu ali o dedo numa corda do violão, que foi a corda errada, a música não vai agradar. Eu sempre bato que o campo é o coração do vinho, né? Porque é a uva que é o coração do vinho. Lá, igual eu falei anteriormente, não tem como eu fazer um vinho bom com uma uva ruim, mas tem como eu fazer um vinho ruim com uma uva boa. Sim. Então, a gente precisa de uvas de qualidade. E isso é o dia a dia do ar, isso é o campo, isso é a vivência que eles têm lá. O cuidado, sim, que vai estar na taça posteriormente. Aí eu cuido com amor na vinícola, para não estragar a uva dela, que ela me dá com muito carinho, e para entregar um bom vinho, né? Que bacana. E, Lara, acredito eu que existe ali um momento da safra em que a tensão, principalmente a tensão técnica, ela aumenta mais. É aquele ponto em que qualquer detalhe está chegando ali pode influenciar o resultado. Já veio esse frio na barriga, já sentiu esse frio na espinha, assim, parece que você comeu 1 quilo de gelo? Assim, a gente fica ansioso até produzir, na hora que ela já está lá a gente fica ansioso para entregar também aquela uva logo, tipo, a gente fica... colhe. A gente fica com aquela ansiedade, né?
falando, nossa, pelo amor de Deus, está na hora já de colher. Mas isso aí vai em questão de análise, não tem o que fazer. A gente tem que colher no momento exato, tem que saber esperar, tem que ter calma. E é isso. E é um blend aí entre a razão e a emoção, Sim, né? Porque claro. tem a emoção, é óbvio que é um filho que você está vendo ali, mas a técnica é a razão, né? Você sabe exatamente ali o ponto de cada um que está chegando ali. Gabriela, agora me fala uma coisa. E quando essa uva chega, então, lá para você? Perfeita. A Lara fez um trabalho incrível. E você falou assim, dá para fazer um vinho com uva boa, você faz um vinho ruim. Olha a responsabilidade. Não, a gente faz vinho bom. Só então, o quanto que isso amplia a liberdade e também a precisão do trabalho enológico. Aquela responsabilidade de falar assim, ó, a batata agora está na sua mão. Eu acho que quanto melhor a qualidade a uva, mais eu consigo trabalhar para o vinho ficar melhor. Porque quando a uva ela vem com uma qualidade por conta de contexto climático, eu tenho que pensar em resolver problemas. Então, quando a uva ela vem com uma boa qualidade, eu só vou pensar em fazer a coisa, o que eu posso melhorar. Entendeu? Então, eu vou pensar, a parte de fermentação vai ocorrer bem, vai estar tudo lindo, com uma sinfonia maravilhosa, você comentou da música. Aí eu vou pensar assim, que barriga que pode pôr, que barriga que não pode pôr. Então, eu vou pensar no futuro, não vou pensar de resolver o problema agora. Então, acho que é essa a questão. Então, quando eu chego com essa batata boa, então a gente flui melhor. A gente só pensa no como que pode evoluir essa qualidade da uva. Aí, quando a batata ela chega já um pouquinho com alguma coisa, a gente pensa duas vezes, né? Que a gente pensa como resolver esse problema agora e, posteriormente, como melhorar também a qualidade do vinho, né? Olha a importância de ter autocontrole, trabalho em equipe, Sim. Relacionamento, quanto que isso dita as regras. E, Lara, para a gente finalizar esse bloco, uma matéria recente destacou o protagonismo feminino no campo. E vocês duas são, assim, além de serem extremamente profissionais, vocês são muito responsáveis na atividade ali como líderes, né? Porque vocês assumem ali o papel, o protagonismo de toda essa atividade de uma forma técnica perante aos investidores, perante as pessoas que estão acreditando em todo esse projeto. Como é que você enxerga isso, vivendo essa realidade todos os dias, num universo que ainda é mais masculino? Então, hoje eu acho, principalmente o vinho, principalmente a dupla poda, abriu muita porta para várias mulheres, porque não só a Casa Tez, mas várias amigas nossas, né, estão na área de viticultura. Eu acho que 90%, se eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que 90% das mulheres que cuidam do campo aí são mulheres e da vinícola também. Então, eu acho que a região aqui trouxe isso para a gente, né? Deu essa oportunidade. E eu fico orgulhosa, tipo, das mulheres estarem sendo respeitadas, podendo fazer o trabalho do jeito que as pessoas respeitando também o campo, igual você falou. O pessoal ainda tinha aquele receio, mas o pessoal respeita a gente, escuta a gente. É muito legal isso. Posso? Pode. Porque as mulheres, elas sempre esteve no campo, né? Mas elas nunca esteve em papel de protagonismo, né? De liderança. De liderança, mas elas sempre estiveram no campo. Então, é legal ver agora a mulher, mesmo que obviamente, tem algumas dificuldades por você ser mulher, algumas indagações que se você fosse homem não teria, entendeu? Mas ver a mulher nesse ponto, sempre que ela sempre esteve na parte de cultivo e ver como protagonista é maravilhoso, né? Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? O campo ensina uma coisa muito bonita. O resultado, ele não nasce da repetição cuidadosa de bons processos, mas principalmente fazendo a repetição cuidadosa de bons processos com pessoas que estão comprometidas com o resultado. Agora, pense nisso. Será que a gente valoriza de verdade tudo que existe por trás de um produto excepcional? Treine a sua mente para isso. Vale a pena refletir. Vamos para mais um rápido intervalo. Fica com a gente, é rapidinho. No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos. Com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas, a propriedade preserva o que tem mais de raro: vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos.
Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares. E a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias. Provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência. E depois que o campo entrega a uva, começa uma nova etapa. É aí que a técnica e a sensibilidade passam a caminhar juntas, mas de um jeito ainda mais delicado. Sabe por quê? Eu quero entrar agora mais profundamente na vinícola, porque a Casa Tess ela vai mostrar um cuidado muito claro com essa identidade, com a precisão e principalmente com a escolha técnica. Gabriela, quando a uva então chegou lá na vinícola, vamos lá, a gente já falou um pouquinho, mas resgatar agora esse trabalho mesmo lá dentro, lá no processo. Qual que é o primeiro, para quem está assistindo a gente e ainda não sabe essa rotina, qual que é o primeiro grande desafio para preservar tudo aquilo que a Lara estava observando lá no campo e toda a equipe construiu para chegar e falar, ó, tá aqui agora. Qual o maior desafio ali para você ter certeza que aquilo ali está se transformando no que vai ser o produto final? É cuidar a uva em cada etapa, fazer análise, a gente faz muita análise. Como é uma vinícola pequena, então a gente tem o privilégio de conseguir olhar cada cacho, fazer uma boa seleção de cacho antes de fazer o processamento e entrar para o tanque para fazer a fermentação. Então, a gente olhar cada detalhe assim, olhar mesmo, cada fiozinho, cada graminha, sabe? Para fazer vinhos de alto padrão, porque o nosso foco são vinhos de alto padrão. Então, a gente precisa ter uma observação de alto padrão, a gente precisa ter um processamento de alto padrão, precisa ter profissionais lá de alto padrão, para poder, alto padrão, que tu falou assim, não alto padrão de conhecimento técnico, alto padrão de ter o cuidado, um alto padrão de cuidado, para posteriormente fazer um bom vinho. E nós estamos falando de ações ali no concreto, você tem ali inox, você tem barricas, né? Como é que você pensa nessa modificação, nessa movimentação para cada etapa dentro de um resultado final? Eu sei que tem vinhos que você faz, os vinhos ligeiros, que não é o caso hoje da Casa Tess, faz o vinho, engarrafa e já comercializa. Mas lá não, você produz e ainda vai ter um amadurecimento. Lá a gente tem um leque de recipientes para fazer o vinho. Nós temos tanques Nomblot, que são tanques franceses, temos os ovinhos de concreto, então, e o tanque de inox, que é o tradicional. Então, cada tanque serve para alguma coisa. Por exemplo, o tanque Nomblot é um tanque de concreto, ele tem uma microoxigenação para o vinho. Os ovinhos também tem a parte do concreto da microoxigenação, e o formato dele deixa o vinho em eterno movimento, que deixa o vinho mais estruturado. Então, a gente faz muita análise. Então, de acordo com a análise da uva, a gente vai ver, olha, essa uva tem tal análise fenólica, vai colocar em tal tanque. Para depois, posteriormente, no corte final, a gente ter várias parcelas para poder fazer um corte, porque a gente tem pouquíssimos rótulos. Nós temos um rótulo principal, de tipo nós temos apenas 2. Um rótulo principal e o grama, que seria o nosso segundo rótulo. Sim. Então, a gente precisa ter... a gente usa esse recipiente para o corte posterior, pro corte final. E vamos pegar, por exemplo, o caso do branco, né? Você tem ali uma divisão ali do inox. Sim. E aí a gente vai falar, ou do tinto, me corrija. Eu falei agora do tinto, mas tem a questão do branco também. Então, vamos pegar, por exemplo, um vinho que você produziu, e aí, para o pessoal entender lá, ele foi feito lá no inox, ou enfim, no ovo, ou no cimento, mas depois ele vai passar pela barrica. Sim. E ali ele vai passar por uma barrica de primeiro uso e de segundo uso. O que busca entregar exatamente nesse processo? Então, a gente tenta fazer essas parcelas para o corte final. Então, posteriormente, depois do vinho vinificado, ter fermentação alcoólica, o vinho está pronto. A gente decide para qual barrica vai. Então, a gente análise, degustação, análise, além de análise físico-químicas, análise degustativas, para ver como está a estrutura do vinho. Aí, a gente tem as opções, primeiro e segundo uso. Lá, normalmente, a gente deixa um terço em primeiro, um terço em segundo e um terço em inox. A primeiro uso, ela tem a questão da parte tânica da madeira, mais a microoxigenação. O segundo uso tem a questão de microoxigenação apenas, não tanto a parte de madeira. E o inox, para deixar
as características da uva mesmo. Inédito. Então, a gente tenta ir mesclando, de acordo com a análise, degustação, e também vai e vendo também como que vai ficar o tempo em barrica também. Sim. Porque não é matemático, não é 1 mais 1 é 2. O vinho, ele evolui, o vinho é vivo. Então, ele evolui de ano a ano, de acordo com o tempo. A importância de acompanhar isso. Então, por exemplo, é o padrão do nosso rótulo, 12 meses em barrica. Porém, a gente vai degustar, esse vinho, eu acho que 6 meses ele está ok, vamos dar uma movimentada nele, passar, por exemplo, o vinho 2024. Nós temos barricas de 6 meses, de 8 meses, de 12 meses, de 16 meses. Então, depois, no corte final, a gente tem, 20 amostras para fazer um corte final. Um produto excepcional, equilibrado, entendeu? Entendi. Então, a gente tem que fazer essas mesclas, recipiente. É bem matemático complexo. E uma coisa que é legal também que a vinícola sempre fala é em mínima intervenção, porque tem ali essas etapas, mas não quer deixar o processo acontecer naturalmente. Para quem está assistindo a gente, como é que você pode definir esse equilíbrio entre o respeito à fruta e essa decisão técnica minimamente com intervenção? Então, é a questão a gente recebe uva de qualidade. Então, que a gente falou no bloco anterior, quando você recebe uva de qualidade, a gente não precisa mexer muito no vinho, a gente só precisa acompanhar como que ele está. Mas, hoje em dia, a gente adiciona leveduras comerciais, temos um projeto para futuramente ser leveduras autóctones, que é um projeto de pesquisas, para valorizar mais o terroir. Então, como a uva ela chega com uma boa qualidade, então você não tem muito o que intervir. Você, obviamente, tem o papel do enólogo, o dia a dia, trabalho pra caramba, mas você só vê acompanhando, fazendo análise, vê como está a evolução do vinho. E uma coisa que é legal também, porque existe registro de vinho aí há 5, 6, 7 mil anos atrás, dos egípcios, gregos, passando pelos navegantes, né? E tem toda a história que passa por tudo isso. E a gente vai viver aqui 100 anos, eu espero viver pelo menos até os 120, eu estou tomando vinho. 130 também. Mas a gente vai passar por 100, 120 anos aqui e o vinho vai continuar tendo 1000 anos, 2000 anos e vai-se embora. Aí é muita coisa acontecendo. Nesse momento de provar que tem muitas experiências, né? A mesma uva, no lado da montanha vai ter uma característica, do outro lado da montanha é outra característica. E aí você prova o vinho, aí você vai decidir fazer o corte, e aí precisa entender se o vinho vai estar pronto ou não. E precisa ter técnica e precisa também ter uma coisa chamada sensibilidade. Sim. Só que nesse momento o vinho não está pronto. Como é que você imagina, naquele momento que você está provando o vinho que não está pronto, ou a uva, ou a etapa dela, como esse vinho vai ficar 6 meses depois que ele já está sendo comercializado? Como é que tem essa análise sua? Além da análise físico-química, que a gente tem que também interfere bastante para ver como vai ser o produto final, tem a análise sensorial. Então, a gente consegue ver pelo equilíbrio do vinho, como está a parte tânica, a parte de álcool, a acidez dele. Então, através desse conjunto, desse equilíbrio, a gente consegue ver o potencial em garrafa. Mas, em observação, nós estamos numa região nova de vitivinicultura, entendeu? Sim. Então, aqui é um berço de pesquisa, por enquanto. Então, a gente está vendo, falando do Casa Tess em si, sim, como que vai ser a evolução do vinho em garrafa. A primeira safra, a segunda safra vai ser melhor que a primeira. A terceira vai ser melhor que a segunda. Porque a gente está numa eterna pesquisa. A primeira safra foi feita meio padrãozinho. Aí a segunda, já pensou, a primeira safra foi essa, então vamos mudar alguma coisinha na segunda. E isso vai ser uma evolução, entendeu? Como é importante esse estudo e esse acompanhamento. Sim. E, Lara, quando você prova o vinho já pronto, lembrando de todo aquele trabalho que você teve lá no campo, e aí você está vendo tanto trabalho que a Gabriela também está na responsabilidade para dar sequência lá no dia a dia. O quanto que consegue se reconhecer ali, no vinho já pronto, sinais que estão claros e evidentes em relação àquilo que você viu lá no campo quando você estava lá e ela estava lá fixada na videira? Não, a gente vê ali, igual você comentou, de um lado da montanha, do outro lado da montanha. E tem muita diferença. As pessoas não acreditam, mas é muito diferente. Porque a gente tem um vinhedo lá da sede, tem Cabernet Sauvignon lá. Ele é totalmente diferente do Cabernet Sauvignon da laje. Então, tipo assim, é só você indo lá provar na hora que faz para ver e falar, nossa. E também, quando a gente entrega, lógico que a gente sabe, tem uvas que tem a maturação perfeita, o vinho sempre sobressai. Aquela que ficou com umas baguinhas verdinhas no meio, você já vê aquele herbáceo no meio. Então, a gente, pelo vinho, a gente já nota todo o trabalho de campo ali. E te traz também aquela memória Sim. de como estava lá, e aí você viu o vinho pronto, você percebe essa característica. Sim. E, Gabriela, então, para a gente finalizar esse bloco,
qual que é a identidade que vocês estão fazendo com que as pessoas percebam e reconheçam imediatamente quando provam um vinho da Casa Tess? Eu acho que o vinho da Casa Tess, ele é um vinho elegante, equilibrado. A gente consegue fazer o bom equilíbrio entre madeira e fruta. Então vai ser um vinho gastronômico também. Então é um vinho que você vai tomar na taça e fala, nossa, é o melhor vinho que eu tomei. Que bacana, que legal. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? Fazer vinho é tomar decisões o tempo todo. E talvez a verdadeira sofisticação esteja justamente em saber interferir menos, mas decidir melhor. Respeita o processo e age com responsabilidade. E agora eu quero te provocar uma reflexão. Você valoriza mais o nome do rótulo ou a verdade que existe dentro de cada garrafa? Guarda essa reflexão para você, tá bom? Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. E quando um vinho ganha identidade, ele deixa de ser apenas produto. Ele começa a gerar o desejo, ele cria uma reputação e, principalmente, ele faz um movimento ao redor de todo um território. E agora eu quero olhar para frente, porque a Casa Tess já nasce no lugar com muita atenção, muito respeito e, principalmente, criando uma expectativa lá em cima. Isso também traz responsabilidades. Gabriela, você, assim, como vocês estão vivendo esse momento que a Casa Tess está ganhando tanta visibilidade nacional e internacional, eu acredito que você tem ali vivenciado toda a trajetória jornalística, o que está acontecendo, né, por parte não apenas do jornalismo brasileiro, mas até o internacional. Como que vocês estão recebendo internamente lá naquelas reuniões de equipe para falar do que está sendo já os primeiros frutos que estão sendo colhidos, mas também das expectativas que estão sendo criadas? É uma responsabilidade, né? Porque lá a gente está no dia a dia, a gente está no meio do mato, a gente está na roça, então a gente está na vivência do fazer o vinho. A gente não está na vivência de marketing, porque tem o pessoal do marketing. E quando você vê esse feedback, você vê em redes sociais, você vê reportagens, você vê pessoas atrás da gente querendo fazer entrevista, alguma coisa, você vê, nossa, aqui que nós estamos trabalhando está refletindo. E é muito positivo. Os proprietários sempre deixam a gente a par do que está acontecendo. Olha, esse vinho foi premiado em tal lugar, parabéns, gente. Muito bom, que também é repassado para os meninos que trabalham para a gente, entendeu? Então é muito bom, porque é a nossa vivência dia a dia, que está refletindo. A garrafa é o que a gente está sofrendo lá, tem o nosso suor. Isso então, é o trabalho em equipe, né? É gostoso você fazer um produto, a pessoa tomar na taça e eu brinquei, falando, nossa, que vinho bom, é um dos melhores vinhos que eu já tomei. É muito gratificante. Depois você vê em selos, em premiações. É muito gratificante. Porque saber quantas gotas de suor que correu ali. Quantas pessoas ficaram de mal lá, brigando uma com a outra, de estresse, porque tem algum problema, sabe? Mas é muito gratificante. E Lara, e quando o projeto, então, ele começa a receber esse nível de reconhecimento, o campo, ele também sente esse peso, assim, essa responsabilidade? Com certeza. Eu faço questão sempre de chamar os meninos, dar notícia, falar a gente ganhou esse prêmio e tal, parabenizar para eles sentir parte daquele projeto, porque eu acho que é isso. Eu acho que todo funcionário tem que se sentir parte, porque senão ele não dedica, ele não vai cuidar com amor. E é aquilo que a gente estava conversando no intervalo, é o amor, é o cuidado. Então, tipo, a gente tem que fazer as pessoas se sentirem parte do projeto e, claro, todo mundo tem sua responsabilidade. Tanto da pessoa que limpa o chão até a pessoa... Assim, a gente não tem o vinho. Até o CEO, todo mundo faz parte. Então, eu acho que é um resultado de equipe, então tem que valorizar todos. Que legal. E, Gabriela, o reconhecimento recente do Grama Branco 2024, você acredita que ele possa ter mudado alguma coisa dentro da operação ou apenas o senso de responsabilidade? Porque foi um alcance mundial.
Sim, é aquela questão clássica, né? Quanto mais alto você tá, maior a queda, né? Vai subindo o então, sarrafo assim, ali. então acho que quando o vinho, as pessoas já esperam um vinho excepcional, você tem que oferecer um vinho excepcional. Quando as pessoas não conhecem, ela não está esperando. Qualquer surpresa é surpresa. Mas quando as pessoas já vêm com uma expectativa, a tendência é você querer oferecer uma melhor experiência para a pessoa. Fala assim, nossa, eu vim com tal visão do vinho. Nossa, surpreendeu, foi melhor ainda. Então, acho que premiações dá uma responsabilidade maior para a gente, né? Que a gente é obrigado a oferecer daqui para cima. As pessoas criam uma expectativa ali. Existe safras, as pessoas entendem que existe safras, mas eles sempre vão querer um vinho naquele patamar de padrão. Então, acho que é positivo, mas uma grande responsabilidade para a gente. Pesa mais. A gente aqui sempre fala que o vinho fortalece a gastronomia fortalece o turismo e o turismo fortalece a economia da cidade. Vamos falar de economia criativa agora, Lara. A Casa Tez, você acredita que ela ajuda também a fortalecer o Vale da Grama como uma identidade, como um território de vinho, assim como café e azeite de alto valor agregado? Eu acredito que sim, porque a gente está movimentando, dando emprego, a gente ajuda ali comprando na região, então eu acho que agrega. É uma movimentação grande, né? Sim. E tem uma questão que o vinho foi premiado internacionalmente. Lá tem escrito Vale da Grama, São Paulo. Então, a partir do momento, a pessoa pensa assim, nossa, onde que é essa cidade? Aí vai ver lá no... Aí todo mundo vai procurando e acaba... E o senso de orgulho de quem mora ali na região? Fala assim, nossa, é que eu moro nesse lugar aqui. Então, igual eu tô super orgulhoso. Eu comentei com o Pedro, né? Eu falei assim, Pedro, fui na missa, o padre falou para os fiéis, vocês viram que a gente tem um vinho premiado? Aí eu entro no Pilates, as senhorinhas conversando, vocês viram que a gente tá chique, a cidade, que a gente tem um vinho premiado. Então fica toda a cidade inteira, entendeu? Todo mundo fica super feliz, porque a cidade é pequena também, ali todo mundo se conhece, então acaba que eles ficam também orgulhosos com essas premiações. E é legal a gente ressaltar isso, né? Porque, por exemplo, Poços de Caldas, pelo IBGE, eu acho que tem mais, tá? Mas pelo IBGE fala que tem 170 mil habitantes, mas o Sebrae está fazendo um estudo que o entorno da cidade, de 12 a 16 cidades aqui em torno de Poços, estão falando de mais de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas. É muita gente, né? Quando você pega todas as cidades ao redor do vulcão aqui de Poços de Caldas. E quando se fala, então, vinhos da região, isso você acaba gerando o orgulho nas cidades vizinhas também, porque todo mundo fica feliz de saber que esse vinho está tendo um alcance. Gabriela, a produção artesanal e principalmente limitada, somada a esse modelo de trabalho que vocês têm hoje, que está lá no site, inclusive, um modelo de alocação. Sim. Ele mostra para as pessoas que, apesar de ser pequena e estar num processo de crescimento, é uma escolha clara de posicionamento. Como é que você enxerga esse caminho, pensando assim, o mundo quer conhecer os vinhos da Casa Tez, mas não tem tanta uva sendo produzida lá. É um trabalho que tem que ser... Como é que vocês estão conduzindo essa relação? Eu acho que a questão da alocação aproxima mais a vinícola, o vinho, do consumidor final, que a gente vende principalmente para o consumidor final. Eu acho também que dá o consumidor se sente especial. Tem poucas garrafas e eu sou uma pessoa que estou bebendo essa garrafa. Entendeu? Então, acho que a alocação, obviamente, é um marketing feito em cima do vinho, positivo por conta dessa questão. A vinícola relacionada totalmente com o consumidor final. E o consumidor final, ele precisa entrar no site, ele precisa fazer um cadastro, então ele precisa receber os vinhos para poder comprar. Então, dá essa proximidade, não é um vinho simplesmente que você pega na gôndola. Você fez a locação, você entra no site, você recebe uma carta falando que você vai comprar os vinhos, agradecendo, e vai ter o vinho. Também tem a questão da escassez, né? Sim. Não são muitas garrafas, entendeu? Então, você ter uma garrafa... É porque você é uma pessoa... Privilegiada. Sim, mas é fato. É uma organização. Sim, uma organização de venda. Isso é bacana. E, Lara, olhando agora, então, para os próximos anos, o que ainda não foi contado sobre a Casa Tez que você poderia, né, compartilhar com a gente para que as pessoas começassem a entender melhor? É porque, assim, tem muita história, né? A gente pode falar assim, o vinho participou de uma degustação, tem um júri técnico lá, que eles tomaram o vinho, fizeram essa prova, deram essa nota, etc. Tal. Bacana. A gente tem esses rótulos, assim, legal.
Tá, mas sempre tem aquelas outras histórias que de repente deixaram de contar. E se você... Eu não quero trabalhar, estou te dando até tempo... que eu estou pensando. Estou te dando esse tempo para você refletir. Mas por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando eu cheguei numa vinícola, que eu fui muito bem recebido, e eu vou citar o nome, chamado Quinta do Ribeiro Santo, em Portugal. A gente foi tratado lá de uma forma tão incrível, que sim, os vinhos são de altíssima qualidade, mas é uma experiência que eu vou guardar para o resto da minha vida. Percebe? Então a gente sabe que a Casa Tesa ela ainda está nesse processo ainda de evolução, que ela vai ter um receptivo, mas que ainda não está recebendo, né? E você vê ali no dia a dia as pessoas do campo, no dia a dia, sonhando, pensando ainda como vai acontecer os próximos passos. O que te traz uma história parecida como essa que você pode dividir com a gente? Eu acho que uma história bem legal, que é bem do comecinho, eu ainda nem estava lá, que foi quando o Pedro resolveu que ele ia plantar. Ele chegou e chamou o consultor, o Christian, né, no caso, o Christian Sepúlveda, chamou ele e falou assim, olha, eu quero plantar uva, me fala onde que eu planto. Olha, eu plantei aqui na frente da sede, eu tenho a fazenda e eu quero plantar uva. Ele mirou assim para uma montanha e falou, lá. Ele falou, não, lá não é meu. Ele falou, não, mas tem que ser lá. Lá vai ser sua uva. Em poucas semanas, organizou, ele conseguiu comprar aquela fazenda. A fazenda estava à venda e foi onde começou, onde é a Casa Tesa. Olha que coisa incrível isso. Que notícia quando tem que ser, né? Era para ser. E, Gabriela, agora me fala uma coisa. Quando você imagina a Casa Tesa daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, eu acho que vai ser em 5 anos, né, do projeto, na velocidade que está indo, mas vamos fazer uma visão de médio e longo prazo, de 5 a 10 anos. O que você espera, então, que a Casa Tesa represente no vinho brasileiro? Represente uma visibilidade do vinho brasileiro fora do Brasil. Porque a gente brasileiro, a gente tem a síndrome do vira-lata, a gente acha que qualquer rótulo internacional é melhor que os nossos vinhos. Principalmente a dupla poda, que é uma coisa nova. A minha faculdade foi no Rio Grande do Sul, então eu passei o tempo... Eu sou paulista, sou de Barretos. Passei o tempo todo achando, vou ficar no Rio Grande do Sul. Depois que eu me formei, gente, tem vitivinicultura na minha região, de vinhos excepcionais. De uma uva para o meu tinto de eterna qualidade, de extrema qualidade, perdão, brancos de extrema qualidade. Então, acho que o papel do Casa Tesa é mostrar para o exterior, mostrar para o mundo que o Brasil ele faz vinhos de potência, vinhos maravilhosos. Porque a gente é um bebê engatinhando. Mostrar que vai crescer uma criança bonita, que o vinho brasileiro é isso. Então, acho que o papel do Casa Tesa principal, além da parte do Casa Tesa mesmo, daquela coisa egocêntrica nossa, é mostrar para o mundo que o Brasil ele oferece um produto de extrema qualidade. Então, acho que é o principal foco do Casa Tesa. Que orgulho ouvir isso aqui hoje, porque eu tenho certeza absoluta que eu desejo estar vivo e isso vai acontecer, e a hora que chegar lá, a gente vai poder estar celebrando isso que você acabou de falar. Até igual você comentou da última premiação que a gente teve, que ficou entre os melhores vinhos do mundo, foi o único brasileiro. O único brasileiro, que foi o World Best Sommelier. Sim. É o único brasileiro. Então, já é uma porta aberta, as pessoas querem saber já. Então, já estão curiosas. E não é questão só do Casa Tesa, a questão é um vinho brasileiro. Sim. As pessoas ficam curiosas. O que é um vinho brasileiro? Como que é produzido? Eu fiquei um tempo agora na Argentina, na Cheval Blanc, e eles perguntavam, como que é o vinho brasileiro? Nunca tomaram. Você trouxe garrafa, sabe? Muito, muito curiosos. Eles tomam e ficam extremamente surpresos. É bem positivo isso. Somente o nosso Sudeste, Centro-Oeste, que não tem toda essa cultura de vinho, tem, mas foi mascarada por outras culturas. Porque começou aqui, né? A vitivinicultura no estado de São Paulo. Sim. Aqui não, perdão, no Sudeste, Sim. estado de São Paulo. Começou aqui, mas por outras culturas foi mascarado. E ficou no Sul, entendeu? Então agora a gente está trazendo vinho do Sudeste, que é onde começou no Brasil, para o mundo, vinhos excepcionais, né? E abrindo novos mercados. E abrindo novos mercados. Muito legal. O brasileiro parar de achar que é vira-lata, sabe? Tem coisa de qualidade, que tem um enorme potencial. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? Projetos especiais, eles não crescem só porque tem talento. Eles crescem porque conseguem proteger a sua essência enquanto eles avançam. Agora, pensa com calma. No mundo que vive correndo atrás de escala, será que a verdadeira força não está justamente em saber crescer sem perder a sua identidade, a sua alma? Transforma isso em atitude na sua vida. A gente vai para um último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para as considerações finais. A Queijaria Queijo vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão.
É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a queijaria Queijo Sô, um autêntico sabor mineiro direto da fonte. E quando um projeto nasce com verdade, ele inevitavelmente toca mais a gente. E é isso que transforma técnica em legado. Gabriela, Lara, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Experiências. Foi uma conversa muito bonita, muito legal, muito rica e principalmente porque hoje a gente consegue mostrar e evidenciar para o nosso público que o vinho ele não nasce apenas do glamour na taça. É muito elitizado. As pessoas, às vezes, colocam o vinho numa posição quase que intangível, assim, quase inatingível, né? Mas ele nasce, na verdade, de muito trabalho, né? Muito suor, muita observação, muito conhecimento e, principalmente, paciência e comprometimento com a excelência. É entregar o melhor. E agora eu quero deixar para vocês o espaço, para vocês aqui. Vamos começar pela Gabriela. Gabriela, que mensagem você gostaria de deixar para quem sonha em trabalhar com vinho ou enologia, ou para quem também possa, de repente, encontrar, né, na história da Casa Tez a oportunidade que falta para ela na vida dela? Eu acho que vinho é uma coisa muito difícil de fazer, que demanda muito tempo, muita atenção, mas é muito gratificante. Uma coisa que você falou que eu acho muito importante. O vinho não é elitizado, o vinho ele não é uma coisa de elite. O vinho é uma bebida, é agricultura, é o trabalho diário no campo, de tudo que você reflete numa taça. Então, eu acho que isso é muito difícil. Não acho que vinho é glamour, porque as pessoas acham, nossa, cenoura, que chique. Não é chique. Eu tô lá tudo suja. Tudo assim, arrebentado, com a mão tudo cortada, entendeu? Chique é você tomar o vinho e gostar. Então, eu acho que é isso. Quer ser enólogo, quer ser agrônomo, a parte de viticultura, é trabalhoso, mas é gratificante. Uma pessoa tomando seu vinho e falar, nossa, que vinho bom, que gostoso. E eu que te agradeço, porque realmente os vinhos que vocês fazem são vinhos incríveis e eu vou ter a oportunidade de estar tomando outras vezes, porque sim, eu vou estar inscrito lá no clube, lá também, lá nos associados. Na locação. Na locação. E, Lara, que mensagem que você gostaria de deixar também para as mulheres, acho que é um approach muito interessante, que querem ocupar cada vez mais o espaço no campo e na viticultura? Eu acho que se a gente tem um sonho... Porque elas já ocupam. Se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. É cansativo, igual a Gabi falou. É dia a dia, demanda tempo, paciência. Tem que ter muita paciência, porque ainda mais o campo. Não é do dia para a noite. O resultado é do trabalho de anos. Eu estou lá há 5 anos e meio, né? E agora, depois de 5 anos que a gente começou a colher frutos. Então, acho que é isso. Paciência e... Perseverança. Perseverança, isso. Perfeito. E para fechar, eu deixo agora para as duas. O que vocês diriam para quem ainda está começando a descobrir a força do vinho brasileiro? Você escolhe quem quer começar. Posso falar. Então vai. Bebam vinho brasileiro. Os vinhos brasileiros são excepcionais. A gente tem um terroir enorme no Brasil. O Brasil é um país enorme. Então, tem espumantes maravilhosos no Rio Grande do Sul. Tem vinhos tintos maravilhosos aqui. Então, bebam vinhos brasileiros. Acho que é uma que eu tenho que falar. E também para valorizar a nossa agricultura, né? O que é nosso, né? Vamos valorizar a nossa identidade. Então, o que eu falo, bebam vinho brasileiros. Dê oportunidade. Por mim, eu andava numa rua com uma camiseta. Bebam vinho brasileiro. Para mim, é isso. Dê oportunidade. Lara. Eu acho que é isso aí que a Gabi falou, né? Dá oportunidade, porque às vezes a pessoa já cria aquele preconceito. Então, acho que dê oportunidade para experimentar sem como que eu falo, já com rótulos, né? Já rotulando sem tomar, então... E pode ter certeza que vocês vão gostar. Bacana. Olha, é um brinde. Mais uma vez, obrigado por terem vindo. Voltem sempre. Obrigada. E a gente vai ter outras oportunidades. Com certeza, obrigada. Tem que tomar, né? Senão... Minhas confreiras e confrades, eno-apaixonados. Esse episódio foi muito especial, porque nós falamos sobre território, campo, enologia, sensibilidade técnica, reconhecimento internacional e futuro. E nós fizemos isso principalmente porque nós tivemos aqui 2 profissionais que ajudam a mostrar na prática
a força e a sofisticação do novo vinho brasileiro, mas principalmente a força da mulher brasileira, porque ela sabe o que ela quer, onde vai chegar e ela alcança esse resultado. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Ativa lá também o sininho, que é muito importante para você seguir a gente. E siga também o Ano Experiências nas redes sociais. E lembre-se sempre, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal.